Bom dia! Bom dia! Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e que essa casa possa nos receber como gratidão da vida. Hoje nós percebemos pessoas ingratas com a vida. Ingrata com a vida, ingrata com o corpo, ingrata com os relacionamentos. O ser humano. E essa ingratidão, ela vai contaminando sempre ao outro. Sempre. Porque somos ingratos. Esquecemos de Jesus. Entramos num ciclo vicioso de oração, às vezes, e de não ter Jesus. Não temos. Muitas vezes esquecemos. Deixamos ele de lado pelas nossas insatisfações. Somos insatisfeitos. Somos ingratos com a vida. Não, mas eu estou lutando por mais um dia. Amanhã você não sabe como será. Então sempre fica um ponto de interrogação. Por que o homem não vive hoje? E ele acaba vivendo sempre, a gente sabe disso, são os ansiosos que vivem o amanhã. Tudo tem que dar certo do meu jeito. Você percebe que quando você fala do meu jeito, você está indo contrário às leis divinas. Você está só mostrando quem você é. O seu orgulho. Porque o orgulho olha de cima para baixo. Né? E os homens sempre olham de cima para baixo. Então foi dado dotes para vocês. Como é que vocês vão usar esses dotes? É como uma herança, é como uma fortuna. Como que vocês vão usar isto? Muitos gastam a fortuna em um ano, em um dia, uma fortuna espiritual. Porque a maturidade espiritual está distante. Porque o emocional fala mais alto. Porque eu? Porque eu? Porque eu. Eu sou merecedor de algumas aflições. Para eu despertar. Algumas aflições que fazem como o quê? Para eu despertar para quem? Para aquele esquecido chamado-se Jesus. Porque nós esquecemos. Nós temos apagões durante a vida. Por quê? O nosso orgulho. E nós se tornamos mais imaturos. Por isso que Jesus disse, deixar vir a mim os pequeninos, que deles será o reino dos céus. Quem são os pequeninos? Aquele alegre, aquele feliz, aquele que tem a maturidade, é um pequenino feliz. Não aquele ser imaturo, que vive uma imaturidade para nada. Ah, irmão, o que eu faço? Saia desse labirinto. Um labirinto tem que ter uma saída, não tem? E às vezes tem várias portas nesse labirinto. Portas emocionais. Portas que Jesus disse, amar ao teu próximo como a si mesmo. É o grande duelo do homem. E por isso que ele esquece Jesus. Porque ele se pauta, sabe a pauta dele do dia? É o orgulho. Eu sei. Ele usa a inteligência ao contrário. E se torna uma pessoa imatura, o ser humano. E ele entra nesse labirinto e não tem saída. Sabe aquelas coisas que você diz, nossa, não tem saída. O que eu faço da minha vida? Vivo hoje. Ore e agradeça. Não, mas não tem saída. Você está sendo ingrato. Você perdeu a sua fé. Quando você perde a sua fé, você é ingrato e não abre essa porta. Esse labirinto vai se tornar dificílimo de você sair. Sabe o que é difícil? Você fica entrando e saindo e não consegue enxergar a porta. É o ser humano que vive o amanhã apenas. Ele não vive o hoje. O hoje é passar pelas portas dos desafios, das dificuldades.
eu vejo seres humanos rebeldes, que não é pequenino. São grandiosos no orgulho. Grandiosos no orgulho. Não me afete. Se vocês verem o catálogo verbal da Grécia, da palavra humildade, chama-se humus. E o que é humus? Terra. Quando você está com o pé na terra, você sente a humildade, porque você olha para você. Você diminui a sua ostentação de orgulho, de vaidade, de ansiedade, que é uma patologia. Olha o labirinto. Que porta você abriu hoje? Para você estar hoje aqui no centro, que porta você abriu? Da fé? Parabéns. Você é capacitado de vencer a você? Parabéns. Você é capacitado de olhar no espelho e dizer, como eu tenho erros, como eu tenho tantos e tantos erros, mas o meu orgulho é maior, eu quero olhar por cima, quero criar aquele personagem que tanto a gente diz e não vai abrir a porta. Você vai continuar num local do labirinto sem ter saída. A instrução é dada a você. Quer sair de lá? Seja humilde. Seja inteligente para reconhecer os seus erros. Você tem inteligência para reconhecer os seus erros? Que você maltrata pessoas com os seus próprios erros mal resolvidos? Não é assim? Mal resolvidos. Por isso que nós, os seres humanos, nós, espíritos, ou encarnados ou desencarnados, estão na imaturidade. Para que eu tenho que ouvir o evangelho? Se eu já sei tudo. Sabe o quê? Conta para mim. Em segredo, sabes o quê? Se ontem você já saiu do prumo, não conseguiu abrir a porta de novo naquele labirinto, e você ainda tem um caminho a seguir lá dentro, que é você. Esse labirinto nada mais é de ser você. Por isso que Jesus diz, amar ao teu próximo como a si mesmo. É o labirinto. Você é o labirinto. Quando você faz, se pudéssemos fazer um raio-x seu, ou uma endoscopia, sabe a endoscopia para ver a parte gástrica? Vamos fazer uma endoscopia espiritual. E você vai enxergar a sua alma no dia de hoje. Como que ela vai estar? Ela vai estar feliz? Ou ela vai continuar presa àquele labirinto e não vai querer sair? É a sua alma em conflitos do orgulho. Quando você... É como se colocar um chip, né? Quando você instala novamente esse chip de orgulho em você, porque às vezes você tira, de vez em quando você tira. Você instala novamente. Aí na endoscopia espiritual, vai vê-lo. Seu coração está contaminado. Cheio de raiva. Cheio de culpa. Cheio de medos. E aí você fala naquele labirinto interior. Eu vou largar tudo. Vou jogar tudo para cima. Você já ouviu isso? De você mesmo. Vou largar tudo. Vou mudar. Vou mudar. Vou mudar até de cidade. Não quero mais sentir isso. Você está vivendo só o exterior. Você está esquecendo o seu labirinto interior novamente. Se você mudar de cidade, você vai encontrar outras pessoas. Vamos dizer uma cidade. Você vai encontrar talvez outros colegas ou pseudos amigos. Daqui a pouco você volta para o seu labirinto. Você se fecha lá dentro. Porque as pessoas são iguais na outra cidade. Quem tem que mudar? Você. Só você mudando o seu interior naquela endoscopia espiritual, você vai ter que mudar. Você vai ver o seu gástrico trabalhando sem úlceras, sem estar sangrando as úlceras que são de raiva, de ódio, de rancor. Né?
E o seu corpo vai se dilacerando pela sua imaturidade. Adianta mudar? Adianta mudar de casa? Adianta mudar de cidade? Isso é exterior. Você vai ter as mesmas dificuldades. Jesus disse, na inteligência do homem, quando ele descobre a sua verdade de Deus e coloca para si, ele vai se libertar. Ele vai sair daquele labirinto. Quando você lembrar do Cristo, aquele Cristo que nós falamos no início, esquecido, que ele trouxe a verdade para os homens, e quando conhecerás a verdade, e tu se libertarás. Já ouviu essa frase? É uma parábola. Lembra disso? Quando você conhecer a verdade, você se libertará. Aí você, na sua ansiedade desse labirinto, você é verdadeiro? Ou você está fugindo de você? Eu quero ir para outro lugar. Não quero mais ver essas pessoas. Você está fugindo de quem? De você. De você. Você está vivendo apenas o quê? O seu exterior, não o interior. A verdade vos libertará. Você é verdadeiro? Ou está mentindo para ti há anos desta vida? Ou está mentindo para ti há séculos? Porque Jesus disse isso. Sabe Jesus que é esquecido dioturnamente por situações comportamentais do homem? Por isso que é tão difícil amar-se e amar o outro. Dá para entender isso? Então, não se torne rebelde. Saia desse labirinto. Você tem algumas instruções para sair. Liberte-se do antigo. Liberte-se do seu orgulho. Liberte-se da sua culpa. Liberte-se de você. Se você ainda não se conheceu, por isso que amar ao teu próximo como a si mesmo, liberte-se do antigo. Se você não se libertar, você não vai ser verdadeiro com Deus, com Jesus e automaticamente com você. Que você é filho e irmão. Filho de Deus, irmão de Jesus. E você não consegue se libertar. Olhe que coisa! E você continua no seu labirinto. Porque você continua imaturo. O ser humano. Por isso tantas confusões no mundo. Tantos conflitos no mundo que são labirintos. Você já entrou alguma vez em algum labirinto físico? E você entra em desespero porque você não consegue encontrar a saída. Faça isso no seu mental antes de orar, antes de dormir. Entre num labirinto das suas emoções, que és você, que não és outro. És tu, não és outro, és tu. Um ser que quer evoluir. Mas, se ainda aquela instrução de você diminuir o seu orgulho ainda não está a contento aos olhos do Pai que você o esqueceu, então você está com mais dificuldades interiores. E mesmo essa maturidade espiritual ainda está distante. Muito distante do homem. Das leis divinas. Os labirintos. À noite você vai me fazer isso. Ou naquele momento de crise que os homens vivem, ele vai fazer uma reflexão. Por que ele não consegue sair do labirinto?
e se tem várias portas ali, ou vários caminhos alternativos, por que você não os descobre? Porque você continua sendo o mesmo. Nem querendo se rebelar. Eu quero mudanças. Eu exijo mudanças. Você está olhando de cima para baixo no seu orgulho. Eu exijo mudanças. Mas se você não mudar interiormente, quem vai mudar? Quem vai mudar? Percebe esse conflito? Esse labirinto que tu caminhas? Por isso que eu digo, as pessoas esquecem Jesus nos dias de hoje. Porque não são verdadeiros. Não é isso, minha irmã? Não são. Volte para a sua cidade. Você vai encontrar os mesmos. Não, uma retórica. Eu quero mudar. Cansei dessa cidade. Cansei de Capão. Cansei das pessoas. Vou voltar para a minha cidade. Você vai encontrar as mesmas pessoas. Talvez você tenha um lar diferente. Você tenha isso, aquilo. Mas se você não mudou interiormente, você vai ser o mesmo. E as pessoas que lá estão são as mesmas. É o labirinto emocional que você criou. Que você está. Que você alimenta. E você não vai encontrar a saída. Enquanto não se abastecer de humildade. Porque você está fincado no chão. Humildade é raiz, é humus. Você estará fincado no chão. Poxa, que bom. Como é bom ser humilde. Como faz bem fazer o bem. Sem olhar a quem. Isso foi aquele esquecido, que o homem esquece, que falou. Fazer o bem sem olhar a quem. Será que dá para fazer? Pensemos que sim. Eu sempre faço uma analogia desse grande labirinto que é o ser humano. Volto à frase do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. Por isso esse duelo e olhar para dentro de si. As pessoas só vivem o externo, não vivem o interno. Eu vou à missa, eu vou à igreja, eu vou ao centro. Eu ouvi tantas palavras boas, que falou tanto do Evangelho. E o Espírito falou que tinha um labirinto. Sou eu. Eu não sou isso. Olhe você no espelho. Quem tem a saída é você. Você cheio de culpa, cheio de raiva, cheio de mágoa, você não vai ter saída. Isso é antigo. Isso é antigo, antiquíssimo. Quando Jesus esteve na terra. Por isso que é antiquíssimo. E antes de Jesus também é antiquíssimo. Quer sair de você? Solução. Não seja mais amador. Seja profissional para com Deus. O amadorismo é insegurança, é imaturidade. O profissionalismo, no sentido lúdico da palavra, é Deus. É ser um bom profissional para passar todos os obstáculos que vão lhe dar. Que Deus permitiu que lhe dessem. E vai fazer endoscopia espiritual, que é melhor. Olhe para dentro de si. Não fique apenas no exterior. O exterior é muito subjetivo. É muito estético. É muito orgulho que brota. É o ser humano. Nos entendemos? Está difícil? Saia desse labirinto. As instruções foram dadas. Se você continuar no amadorismo, volte para a cidade. Volte. Volte para a sua cidade, volte para outra. Suma! Você vai resolver seu problema? E Deus te pede, seja verdadeiro. Que a verdade te libertarás. Ai, que bom, né? Aí eu seguirei o caminho daquele esquecido chamado Jesus. Não é assim, minha irmã? Volte para a sua cidade, resolve. Vai ter bens,
mas vai ter mais confusões? Vai ter mais labirintos? Não é assim, minha irmã? É. Então é um novo despertar. Porque eu vejo pessoas mudando do Brasil para outro país. E ele é o mesmo problema. Ele vai continuar com o mesmo problema a 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros da sua origem. Continuarás o mesmo. Com os mesmos problemas. E aparecerá pessoas iguaizinhas, falando em outras línguas. Olha que bênção. Né? Volte. Volte. Se você não mudou, não vai adiantar nada. Então eu digo, voltou para a terra, você pode mudar. Siga as leis divinas. Não as suas leis que você criou. Não as leis que você estudou. Quem tem que melhorar é quem? Eu. Deus abençoe vocês. Amém. Põe um tuk-tuk. Claro? Sim. Quer que nós desenhamos? Veja o labirinto. Analise. Não é assim, dona? Hein, dona? É. Mas era isso que eu estava pensando, irmão. Eu vou falar diferente? Deus abençoe vocês. Amém. E que vocês multipliquem a humildade. Multiplique o amor com profissionalismo das leis divinas. Das leis divinas. Não apenas o exterior, e sim o interior, que precisa mudar. Amém. 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 Amém.